Fala aí, tranquilo? Beleza? Chegou a hora de tirar a poeira da sua coleção, da minha coleção, e vamos falar de revista antiga. O Museu dos Quadrinhos está de volta e hoje a gente vai falar de uma revista da editora Globo, que na década de 91 passou a rasteira da editora Abril e começou a publicar alguns personagens da Marvel que estavam até então praticamente todos lá com a editora Abril. Eu tô falando dessa revistinha aqui, ó, Marvel Force. Depois da vinheta, fica aí comigo. Bom, galera, em 1991, a editora Abril já estava publicando basicamente tudo que tinha para publicar da Marvel, só que eu não sei, não posso dar detalhes, que eu não trabalhava na editora, não sei como que procedia a questão de contratos e direitos, cessão de direitos para publicação. Mas a editora Globo deve ter encontrado uma brecha, né, naquela época lá, 91, finalzinho, meados de 91, e aí chegou, eles publicaram antes, eles tinham uma série de graphic novel chamada Graphic Globo, e eles chegaram a publicar a primeira edição da Excalibur, que era um dos títulos mutantes, né? Desenhado pelo Alan Davis e escrito pelo Chris Claremont. E eles publicaram, já começou aí a primeira rasteira que eles deram no Abril. E logo depois eles lançam a Marvel Force, que era uma revista em formatinho, com 64 páginas, né? Era um pouquinho, eu lembro que era um pouquinho mais caro do que a editora Abril cobrava. E no mix eles pegavam alguns personagens que acabaram não sendo publicados pela editora Abril na época. Então tinha Excalibur, que não estava sendo publicado, não me pergunte por quê, porque as histórias eram bem legais. A segunda encarnação do Motoqueiro Fantasma, né? Desenhado pelo Javier Saltares. E também tinha a estreia aqui da Força de Ataque Morituri. Essa aqui, peraí. Ah, não. O Power Pack também era publicado lá na editora Abril, e depois veio pra cá, voltou pra lá. É uma história bem fraquinha, né? Que eu já comentei até em outro vídeo, acho que foi do Super Aventuras Marvel. Dá uma olhada aí nessa cartela e você confere. Aqui sim, o Força de Ataque Morituri. Essa aqui era uma história legal, não tinha sido publicado ainda. Desenhada pelo Brent Anderson, que é o mesmo cara que desenha a Astro City, né? E aqui conta a história de uma invasão alienígena na Terra. E aí os caras desenvolvem um método para criar super soldados. Só que tem um detalhe, quem se inscreve para essa força de ataque Morituri, dentro de um ano o cara morre, porque aquele processo de dar poderes e deixar os humanos especiais é incompatível com a constituição humana. Então dentro de um ano aquilo ali, o corpo do cara rejeita e ele morre. Então o cara se inscreve sabendo que uma hora ele vai morrer. E ele não sabe que tipo de poder ele vai desenvolver. Pode ser desde um Superman como uma coisa bizarra, um monstro. Então não fica muito claro que tipo de poder ele vai desenvolver. Então a Marvel Force era legal por causa disso. Ele trazia, eu sempre achei os personagens B mais interessantes. Então eles ficaram, o line-up da revista foi a Excalibur, o Motoqueiro Fantasma, que é um personagem que eu gosto bastante, o Power Pack e a Força de Ataque Morituri. Aqui a estreia do Motoqueiro. Depois, na número 4, entra esse Novos Guerreiros, que depois também foi lá para Super Aventuras Marvel. Quando a editora Abril percebeu o que tinha acontecido, que tinha personagens bacanas aqui que eles não estavam publicando, deram um jeito de reverter a situação. Então a revista teve vida curta. Mas por trazer esses personagens lá do B, era uma revista bem legal, bem interessante mesmo. Apesar de ser um pouquinho mais caro. Vou dar uma passadinha de folha aqui para você. E vão conferindo aí nas imagens. E tem esse lance, né? Um personagem da Marvel aparece na história do outro, então de vez em quando você tinha a participação de outros personagens mais famosos. A revista contava também com matérias, entrevistas com criadores. Aqui aparece um dos meus favoritos da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua, aqui ainda na encarnação desenhada pelo Bill Sienkiewicz, na época que ele emulava, melhor dizendo, o traço do Neil Adams, mas as histórias eram um pouco mais sérias, assim. As histórias hoje do Cavaleiro da Lua eles são mais viajadas, né? Tem aquele lance da psicologia do personagem que é complicado. Aqui era uma coisa mais, vamos dizer, tradicional de super-heróis. E o Motoqueiro Fantasma. Olha que capa interessante aqui. Alan Davis mandando muito bem. A Megan aqui, que é uma personagem bem legal. Então continua assim. Essa revista ela mudou de formato. Ela foi até o número 6, ela ficou em formatinho. Aqui tem uma estreia bem bacana também, que é o Guardiões da Galáxia, o original, que não tem nada a ver com esses do cinema, só o nome. Os originais criados nos quadrinhos, as histórias se passam no futuro, e os personagens não tem nada a ver, nenhum deles
lembra nem de perto o que acontece aí nos personagens do cinema, né? É bem diferente. Não tem essa pegada de humor, nada disso. Um pouquinho da revista para vocês. Mas eram histórias legais, como disse lá do B, né? Sempre parece que o cara tem menos compromisso com cronologia, com a parte comercial dos personagens, o bonequinho, lancheira, enfim. Então eles podem fazer histórias um pouco mais com mais liberdade criativa, né? A partir da número 7, aí a revista passa a ter mais páginas. Deixa eu ver aqui o número de páginas. Ela passa a ter 130 páginas, então vira um almanaque. Mas continua lá em up ainda daqueles personagens que eu citei, passando aqui rapidamente. Continua Morituri, Força de Ataque Morituri, Excalibur, Motoqueiro Fantasma, aí a presença do Guardiões da Galáxia e o Power Pack, né? Então eles têm ainda mais 2 edições ainda no formato almanac com a configuração anterior. Só que acontece o seguinte, quando chega aqui na número 9, aí parece que a Editora Abril percebe, eu não sei o que aconteceu, não tenho essa informação de bastidor, mas eles recuperam esses personagens mais tradicionais. O Motoqueiro Fantasma, o Power Pack, o Cavaleiro da Lua, todos esses personagens retornam, né? O Cavaleiro da Lua ainda fica aqui alguns tempos. Retornam para a Editora Abril. E aí eles são obrigados a reprogramar a revista. A Editora Globo aí, a Marvel Force passa a fazer parte de um selo chamado Gibi. Então esse Gibi era o seguinte, eram quinzenais. Numa quinzena saía revista, no título Gibi, aqui no número 2, saía um personagem Marvel. O mesmo título Gibi, na número 3, aí continuava, o título era Gibi. O que mudava era o logotipo da capa dos personagens. Então a número 1 foi personagens da King Features. Aí eu tinha Mandrake, você tinha Fantasma, você tinha esses personagens mais antigos e tradicionais. E no número seguinte, já passavam os personagens da Marvel. Aí eles entraram, cara, que ficou mais legal ainda a revista, porque continuou no formato de almanac e começaram a publicar uns personagens que eu nunca tinha ouvido falar. Esses personagens Dr. Zero, São Jorge, acho que o nome da série é Raça das Sombras, uma coisa assim. Habitantes das Sombras. Aqui, tá aqui a explicação. Então a base da criação desses personagens, eles são baseados em lendas folclóricas, em contos e tal. São seres imortais, né, que estão na Terra desde sempre e são poderosos. Então eles se destacam da humanidade e vivem nas sombras dos humanos normais e acabam, toda vez que aparecem, eles se tornam meio que lendas. Então esse cara aqui, o Dr. Zero, é desenhado, arte finalizado pelo Bill Sienkiewicz, cara. Aqui já um traço um pouco mais viajado do que do Cavaleiro da Lua. Ele já começa a estilizar mais na arte final. E aquela arte final e o desenho do Dennis Cohen, que é muito bom também, né? Aqui. A primeira página tem os créditos aí. Então eram personagens bem diferentes do que estava sendo publicado nas outras revistas da Marvel, coisas mais tradicionais. Já o Cavaleiro da Lua, eu falei que ele continua, ele tá aqui, ó. A arte passa por o argumento do Chuck Dixon e a arte do Sal Veluto. Então ele fica ainda mais, vamos dizer assim, super-herói aqui, uma coisa mais tradicional ainda, não tem nada daquela viagem. E estreia aqui, cara, uma coisa bem legal, que é o Esquadrão Supremo, que é a versão da Marvel para a Liga da Justiça, né? Que eles foram introduzidos em histórias dos Vingadores, mas ganharam série própria. Infelizmente, essa série não teve conclusão aqui no Brasil, mas era muito interessante, bem legal de acompanhar. Essa versão da Marvel Force durou também pouco tempo. Então aqui, ó, tá o número 4, vou passando as capas aqui rapidamente para vocês verem. Esquadrão Supremo ganhou destaque. Aqui é o personagem São Jorge, que é um padre, que ele faz parte da Ordem de São Jorge, e eles de posse dessa armadura aí, eles ganham força superior e tal, e lutam pela justiça, aquele blá blá blá, né? O Morituri continua até, eu não sei se foi, acho que o final não chegou a ser publicado, porque a revista foi cancelada e as histórias estavam em andamento. Então não tivemos todas as histórias do Força de Ataque Morituri. Mas aí continuou esses personagens da Força das Sombras, né? O Esquadrão Vitória. Quer saber do Esquadrão Vitória? Dá uma olhada nessa cartela aqui. O Esquadrão Supremo, é tudo esquadrão, né? O Dr. Zero e o São Jorge. Olha a capa linda, ó, do Bill Sienkiewicz, muito lindo, né? Foi uma revista muito legal aqui, ó, outros personagens que estrearam, mas não tiveram conclusão, né? Acabou
Infelizmente a revista foi... E a revista foi cancelada, assim, sem mais nem menos. Aqui todas as revistas continua, né? Aqui na chamada, na última página, tem um aviso que o Sandman ia começar a ser publicado pela Editora Globo, mas aí foi cancelada. Aí, não sei se por causa de vendas, eu lembro que era uma revista um pouco mais cara, então ela foi cancelada aqui na número 12, já nessa título do Gibi. Bom, curtiu? Quer saber um pouco mais? Aí, se eu puder ajudar, deixa aí nos comentários. Não, é uma revista meio, vamos dizer assim, ela fica um pouco nas sombras, não foi muito... Eu não sei nem se teve uma distribuição nacional isso aí. Eu sei, eu comprava aqui na minha cidade, que fica no Rio de Janeiro, mas não sei dizer se chegou em outros estados do Brasil, não sei como é que era a distribuição na época. Não é uma revista muito fácil de encontrar em livrarias e sebos, não. É meio difícil de encontrar. Mas se você, por acaso, topar, compra, porque é bem legal. Você vai ter contato com personagens B da Marvel aí, que nunca mais tiveram a oportunidade de ser publicados e creio que nunca mais serão. Valeu, gente. Aí, ó, compartilha o vídeo aí com quem gosta de quadrinho antigo. Ajuda a gente a movimentar o canal. Muito obrigado por sua companhia. E a gente volta em breve aí com mais um Museu dos Quadrinhos. Valeu? Tchau.